Pastagens degradadas. Será que é possível recuperar? Saiba agora na nossa sala de aula. Olá! Estamos aqui hoje para falar sobre duas tecnologias do Plano ABC. A primeira delas é a recuperação de pastagens degradadas e a segunda é o sistema plantio direto. Ambas são preconizadas pelo Programa ABC, hoje conduzido pelo Senar Central em parceria com outras instituições. A primeira que nós vamos falar é a recuperação de pastagens degradadas. O primeiro aspecto é um contexto geral do nosso sistema produtivo pecuário nacional. Nós tivemos grandes evoluções de 1960 até 2010. Essa evolução continua até hoje, lógico. Nós tivemos um aumento de rebanho, no nosso rebanho pecuário, de 58 para mais de 200 milhões de cabeças. Um aumento de quase 4 vezes. Ao passo que a nossa área de pastagem ela aumentou de 122 milhões de hectares para aproximadamente 170 milhões de hectares. Então, nós aumentamos mais ou menos 40%. Então, de um lado, nós tivemos um aumento de rebanho de 4 vezes, né, ou um crescimento de 251% no rebanho de animais ou na quantidade de animais, ao passo que a área utilizada para se criar esses animais aumentou somente 40% ou 39%. Isso mostra que o nosso sistema pecuário recebeu nos últimos 40 anos um investimento, ou mais até 50 e até hoje, um investimento tecnológico muito pesado. Isso veio das nossas instituições de pesquisa, das universidades e também do próprio produtor rural, que sempre esteve descontente com os índices produtivos do seu sistema. A maioria dos produtores, dos pecuaristas, não está contente com o índice produtivo da sua área, ou seja, ele quer produzir mais na mesma área. É o reflexo do que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos. O aumento de produtividade provocado por esse processo também é significativo. Nós saímos de uma utilização diária de 0,47 cabeça por hectare e partimos para 1,2 cabeça por hectare. Aumentamos quase 3 vezes a taxa de utilização das nossas áreas. Esse é um ponto muito positivo no trabalho pecuário. Isso significa que nós estamos aumentando o rebanho muitas vezes e aumentando a área, expandindo a área poucas vezes. Então nós temos um crescimento desuniforme das duas coisas, o que é muito benéfico para o país. É uma conversa que a gente tem tido várias vezes, quando dizemos que é possível melhorar muito nossos sistemas produtivos, tanto pecuários quanto agrícolas, sem derrubar uma árvore. Isso é fato e essa lâmina mostra claramente o que nós acabamos de falar. Então nós já melhoramos muito. No entanto, desses 170 milhões de hectares ocupados pelas pastagens, tanto nativas quanto cultivadas, nós temos diversas condições dessas áreas. Então, como que será que estão nossas áreas produtivas? Uma minoria está nessa condição, que é uma condição de boa produtividade. Essa área não está em degradação. Nós podemos ver, inclusive, um sistema integrado nessa imagem. Nós temos uma integração de pastagem com floresta. Boa parte estão no estágio de degradação intermediário. A maioria das nossas áreas estão nessa condição. É uma condição de produtividade baixa, ainda baixa, mesmo com aqueles bons índices produtivos. Nós podemos ver que podemos observar que a maioria das áreas estão nessa condição que é de degradação, tem um grau de degradação. E outra parte, também uma minoria, estão em graus de degradação muito avançados. Aí nós não temos mais nem degradação da pastagem, o que nós temos é degradação ambiental. Nós temos ali, na última imagem, um problema ambiental. Então, se por um lado nós temos essa situação de pastagens degradadas, grandes áreas de pastagem degradada, isso se reflete numa grande oportunidade para o setor pecuário. Que oportunidade é essa? Melhorar essas áreas, transformá-las em áreas produtivas e aumentar os índices de produção sem avançar sobre novas áreas. Esse processo de degradação que nós estamos falando, gente, é um processo contínuo, né? Como mostra essa imagem. Ele começa de uma forma branda, nos primeiros estágios, onde o nosso pasto está em fase produtiva e pela perda de nutrientes, pela falta de reposição de nutrientes por parte do produtor, a produtividade cai. Então o pasto perde vigor, perde produtividade. Esse processo é de fácil estancamento. Basta que eu faça uma reposição nutricional e a minha área vai retomar os índices produtivos. Essa fase é conhecida como fase de manutenção. É a mais barata e a mais fácil de se recuperar. É nessa faixa que os meus índices produtivos flutuam. Então, quando eles baixam, eu faço uma adubação, faço uma correção por superfície, melhoro o meu manejo, que é importantíssimo, e a área retoma seus índices produtivos.
No entanto, se eu não fizer nada, se eu não tomar nenhuma atitude quando esse processo foi iniciado, a degradação avança. Se em seguida da perda de produtividade, de vigor, eu começo a perder qualidade da minha pastagem, eu começo a ter mortalidade de plantas de capim, que é o meu interesse, né? O que eu quero é produzir capim para os meus animais, e começam a aparecer essas plantas que morrem, dão lugar às invasoras, às pragas e às doenças. Eu já avancei aqui no meu processo de degradação. E aí, para eu retomar minha área ao seu máximo produtivo, eu já tenho que tomar outras ações, eu tenho que adotar outras práticas mais onerosas e mais dificultosas do que aquelas aqui acima. Se mesmo assim eu não faço nada, não tomo nenhuma atitude, o meu processo de degradação, gente, ele avança. Ele não é estancado, a não ser que seja por uma ação do produtor rural ou do proprietário. Sozinho ele não para, ele avança. E aí eu parto para uma degradação do solo, que é aquilo que nós falamos anteriormente, uma degradação ambiental com alta compactação do solo, erosões, vossorocas, e aí avança para aquela imagem que nós vimos anteriormente. Então, essa lâmina é o cerne da nossa discussão, da nossa conversa sobre recuperação de pastagens. Quanto mais eu demoro para agir, mais eu demoro para parar o processo de degradação, mais caro ele fica, mais dificultoso ele fica, mais tempo eu preciso deixar minha área isolada, porque o processo é mais demorado. Se eu paro ele aqui na primeira fase, basta uma adubação de cobertura e o bom manejo. Então eu praticamente não perco o uso dessa área. Eu tiro os animais para fazer o manejo do capim, para deixar ele rebrotar, faço a adubação e retorno os animais. Aqui, nessas fases, muito provavelmente eu preciso investir em mecanização, preciso fazer gradagens, quiçá até arações nesse solo. E aí eu vou precisar colocar muito mais adubo, vou precisar renovar esse pasto, investir em sementes de forrageiras. É um processo muito mais caro e desnecessário se eu agir no começo do processo. As principais soluções para esse processo de degradação, ou seja, os principais caminhos que nós podemos tomar para estancar ou para evitar o processo de degradação são essas três. O primeiro deles é o manejo. Nós falamos muito de recuperação, no entanto, na maioria das áreas o processo de degradação pode ser evitado ou parado ou minimizado pelo simples manejo das áreas. É o repiqueteamento, a melhor organização, o respeito da fisiologia do capim por meio da altura de entrada e saída dos animais. Então eu preciso respeitar a altura que aquele capim exige que os animais saiam da área ou que eles entrem. Existem recomendações muito precisas para cada forrageira. Isso a Embrapa já recomenda no momento em que lança a forrageira no mercado. Então é uma informação fácil de achar e se for respeitada, o nosso processo de degradação ou não vai acontecer ou vai demorar muito mais tempo para acontecer. Se eu não faço o bom manejo, a degradação é inevitável. E aí eu tenho dois caminhos. O primeiro deles é a recuperação, que é o grupo de ações que eu exerço naquela área em que o processo não está tão avançado, então eu consigo mexer naquela área minimamente, fazer uma adubação, fazer uma mecanização só superficial para tornar essa área produtiva novamente, ou então a reforma, e esse é o processo mais oneroso e mais caro, mas é o necessário quando o meu nível de degradação atingiu índices, ou está me trazendo índices muito baixos de produção. Os principais indicadores para esses graus de degradação, o primeiro deles é o índice produtivo da área. Então, se eu não conseguir retomar o índice e as boas produtividades, não conseguir tirar daquela área uma boa quantidade de carne, depende de cada estado, mas uma boa área pode fornecer 20 arrobas de carne por hectare ano. Se eu baixar isso para 5, 6 arrobas e não consigo mais retomar, a minha área precisa ser reformada. Com o manejo eu não vou conseguir mais retomar. Eu vou observar que eu não tenho mais tantas plantas forrageiras, a minha colonização por invasoras está muito alta, eu tenho cupins na área, problemas com cigarrinhas, eu preciso mudar minha variedade, preciso fazer manejo dessas pragas. De qualquer forma, eu vou precisar mecanizar essa área. O que eu espero com esses processos é uma área muito mais produtiva, visualmente é diferente, nós podemos notar que você vê o capim muito mais bem formado, a coloração desse pasto é diferente, tá na cara que essa é uma área em que o manejo desse pasto é respeitado, porque ele está em plena brotação, então o produtor, nesse caso aqui, ele utiliza as técnicas de manejo por altura, então ele respeita a altura de entrada dos animais, a altura de saída, ele garante que o pasto tenha condições para rebrotar. Além disso, a área também está com integração, nós podemos ver os renques de eucalipto nas margens e eu tenho nessa área a minha produtividade pecuária até triplicada.
Então, os índices produtivos da área dependem diretamente das ações do produtor. Então, 95% das ações dentro de uma área pecuária ou dentro daquele talhão, dentro daquele piquete, passam pela mão do produtor. Então, isso é uma grande oportunidade que nós temos para manejar essas ações. Então, sou eu que defino o momento de entrada, o momento de saída, quantos animais que vão entrar na área, quantos que vão ficar, qual que é a era desses animais, ou qual que é a idade desses animais, se é garrote, se é desmama, se é vaca de cria, como que eu vou manejar esse pasto. Todas essas decisões, 95% dessas decisões passam pelas mãos do produtor rural. O que não passa é basicamente as intempéries climáticas. E aí eu também posso lançar mão de estratégias para manejo dessas intempéries climáticas. São basicamente secas, cheias ou chuvas em excesso, né, que é muito mais difícil, mas eu tenho geadas, tenho outras intempéries que podem comprometer a produtividade da minha pastagem. Essa foi a nossa conversa sobre recuperação de pastagens degradadas. Esperamos ter passado uma mensagem objetiva e clara. E agora falaremos sobre o sistema plantio direto, que envolve os cultivos agrícolas, né, o sistema de produção um pouquinho diferente, mas que estão muito ligados. Nós vamos perceber que em vários momentos o sistema de integração faz parte da nossa conversa, já falamos anteriormente. Então o sistema agrícola e pecuário no Brasil estão se ligando e isso tem sido positivo para os dois lados. O sistema plantio direto, ele é uma tecnologia, foi trazida no Brasil, iniciou-se em 1970 e desde então tem sido muito estudado e muito difundido. Mais uma vez, os maiores pesquisadores e difusores dessa tecnologia foram os produtores rurais. As instituições de pesquisa tiveram um papel fundamental no momento de adaptar e validar as tecnologias que os produtores rurais estavam utilizando, para que nós tivéssemos de fato um sistema mais produtivo. Então, o tripé do plantio direto, como é conhecido, ou o tripé do sistema plantio direto, como é conhecido, ele baseia-se, primeiro, no não revolvimento do solo, segundo, na manutenção da cobertura vegetal da área ao longo do tempo e o terceiro, na rotação de culturas. Nós temos visto, Brasil afora, várias áreas agrícolas que se intitulam como em sistema plantio direto. No entanto, frequentemente nós observamos que nem todos esses preceitos ou esses tripés, esses elos do tripé do sistema plantio direto estão sendo empregados. Principalmente a manutenção da cobertura vegetal e a rotação de cultura. A maioria das áreas agrícolas do Brasil fazem parte do binômio soja-milho. Então, soja no verão e milho na safrinha ou milho na segunda safra. Esse é um sistema, na verdade, de sucessão. Não é exatamente de rotação. Nós vamos ver mais à frente por quê. Então, o não revolvimento do solo é um preceito básico do sistema plantio direto. Nós tivemos uma agricultura iniciada pelo revolvimento amplo do solo, então o solo era gradeado todo ano, como a gente pode ver na parte inferior da imagem. Essa é uma fotografia lá de Mato Grosso do Sul, na década de 80, quando o sistema plantio direto entrou nas áreas. Então, até então, o sistema era de gradagem todos os anos, principalmente para o controle de plantas daninhas e também para evitar ou para minimizar uma suposta descompactação do solo. E a tecnologia foi avançando, o sistema foi avançando e viu-se que não era mais necessário fazer essa mecanização todos os anos, que a simples cobertura do solo ou o uso de produtos específicos seria capaz de controlar as plantas daninhas. Então, na parte superior, nós vemos a primeira lavoura de plantio direto, ou conduzida em sistema plantio direto do Mato Grosso do Sul. É lógico que os agricultores nessa época, aqueles que não adotavam as práticas de mecanização, eles eram chamados de loucos, porque eles estavam fazendo algo muito diferente do que o sistema preconizava. Nem mesmo as instituições de pesquisa entendiam ou sabiam como conduzir. Esse foi um sistema trazido por produtores rurais. Então, essas instituições, como a Embrapa, tiveram um papel fundamental na hora de adaptar essas tecnologias e validá-las em campo. E aí sim, distribuir, difundir isso Brasil afora. O Cerrado foi colonizado sem o sistema plantio direto. No entanto, a partir do final da década de 80, início dos anos 90, quando surgiram mais produtos químicos e também máquinas específicas para o sistema plantio direto, a agricultura no Cerrado avançou, tendo como base esse sistema em que não há revolvimento do solo. É lógico, o motivo é muito simples. Aqui na imagem mostra bem. O escorrimento superficial, o carreamento de solo na área que foi mecanizada é muito grande, a gente pode notar aqui. Enquanto que na área onde não foi mecanizada, praticamente não há esse escorrimento. Então é uma prática, pessoal, o não revolvimento do solo é uma prática conservacionista do maior grau, com maior eficácia,
porque ela evita o escorrimento de água nas áreas. Então eu evito a minha perda de solo, que é o grande problema da nossa agricultura. Nós sabemos que é essa perda do horizonte A do meu sistema produtivo, do meu solo, e aí não leva só a terra que nós vemos, leva nutrientes, leva matéria orgânica, enfim, leva o que eu tenho de melhor na minha área. O segundo princípio é de cobertura permanente da área. Então deve haver cobertura vegetal durante todo o ano. Ponto muito importante sobre essa cobertura, ela pode ser viva ou morta. Então aí é que vem o sistema plantio direto ou plantio direto na palha, quando essa cobertura é morta. No entanto, ela pode ser viva. Então eu posso utilizar plantas de cobertura em que eu só vou dessecá-las momentos antes do próximo plantio. Então a ideia inicial, a necessidade básica é a área precisa ficar coberta o ano todo. Então seja com culturas comerciais ou não comerciais. Essa cobertura permanente evita a compactação do solo, evita o efeito da chuva. Naquele binômio que eu comentei, soja-milho, principalmente no cerrado central, o que acontece? A palhada da segunda cultura, no caso o milho, é decomposta muito rápido. O nosso sistema tropical, ele é de decomposição, ele provoca uma decomposição muito rápida da matéria orgânica que está sob o solo. Então, em pouco tempo, o meu solo já está descoberto. E aí o solo descoberto está sob efeito da chuva, sob efeito da luz, sob efeito das intempéries climáticas, diferente daquele solo que está coberto por uma palhada ou por uma espécie de cobertura. O terceiro princípio é a rotação de culturas, e aqui está a maior confusão do nosso sistema plantio direto entre ele e o plantio direto. Para eu ter sistema plantio direto, que é o que nós preconizamos, nós precisamos ter efetivamente uma rotação de culturas. Ou seja, a mesma cultura não pode se repetir na área no mesmo momento por 2 anos, por pelo menos 2 anos. Não é o que a gente vê na maioria das áreas. O que a gente vê, como nós comentamos, é um binômio entre soja e milho. Eu tiro a soja, planto o milho, tiro o milho, não planto nada por cima e volto com a soja. Então isso é uma sucessão, não é uma rotação. Para se ter uma rotação, eu preciso ter outras espécies ocupando a área nos outros momentos. Por exemplo, as pastagens. Esse é um sistema que tem crescido muito, especialmente no Mato Grosso do Sul. Nós temos visto muitos produtores fazendo integração lavoura e pecuária, tendo a lavoura em um período e a pecuária em outro período da área no mesmo ano agrícola. Essa rotação, ela induz vários resultados positivos para aquela área, principalmente a quebra do ciclo de pragas, quebra do ciclo de doenças, a rotação de princípios ativos nos produtos utilizados, tanto na agricultura quanto na pecuária. Nós temos visto áreas de pecuária em integração, em que há redução de verminoses, de carrapatos, áreas agrícolas pós-pecuária, que você tem diminuição de pragas da lavoura, como o tamanduá da soja. Então, os efeitos mútuos são muito benéficos. Então, o sistema ideal precisa ter uma rotação de fato. E aí, dentro de cada região do nosso país ou do nosso cerrado, nós temos espécies indicadas para a rotação. Então, a lista é grande, nós temos várias espécies como a aveia, o nabo, a própria soja, o algodão, o milheto, que podem fazer parte do sistema. Não há uma regra, não está engessado. É preciso que cada produtor conheça a sua região e entenda as espécies que estão disponíveis. Isso depende, primeiro, de uma adaptação daquelas espécies à região, segundo, da disponibilidade de sementes e também do produtor conhecer os efeitos que essas espécies terão no seu solo. Nós temos espécies que fixam nitrogênio, nós temos espécies que têm fatores de reprodução de nematóides baixíssimos, como é o caso das crotalárias, da crotalária, nós podemos utilizar para reduzir nematóides nas nossas áreas. Então, tem uma série de espécies em que nós podemos utilizar. Importante é que o produtor não foque no benefício econômico imediato dessas espécies. Muitas vezes, essas espécies não têm exatamente um destino econômico, ou seja, eu não vou vendê-la. Mas o benefício que ela vai trazer para o meu solo no médio e longo prazo vale muito mais do que uma produção agrícola. Então, quando eu faço integração com a pecuária, por exemplo, a palhada que eu planto a soja, a palhada da braquiária ou do capim, em que eu faço o plantio da soja, ela funciona para mim como um seguro agrícola. Então, nós temos dados em que nós observamos em que as áreas em plantio sem integração ou sem essa palhada da braquiária, nos anos sem intempéries climáticas ou sem chuvas, sem falta de chuvas, melhor dizendo, eu não tenho diferenças entre a área com palhada e a sem palhada. No entanto, quando eu tenho um problema de seca, na área de palhada a produtividade é mantida, enquanto que na área sem palhada ela cai pela metade. Então funciona exatamente como um seguro agrícola.
E assim nós agradecemos e encerramos a conversa de hoje.